Eu sou o Eric, eu vou falar um pouco sobre a história da derivada. Pierre Fermat, junto com Descartes, fez um método algébrico para determinar os pontos de máximo e os pontos de mínimo de uma função, isso durante o século XVIII. E foi aí que se tornou possível transformar problemas geométricos em questões algébricas, para estudar as funções. Desse ponto em diante da história, todo o estudo matemático acaba por se desenvolver em torno das propriedades das funções. Por outro lado, junto com a criação de coordenadas, além de facilitar o estudo das curvas que já eram conhecidas, levou ao descobrimento de novas curvas, que eram imagens geométricas de funções definidas por relações variáveis. Em meio a seus estudos, Fermat criou um novo conceito matemático que se baseava em uma reta tangente a uma curva como sendo aquela que encontra a curva num único ponto. É importante ressaltar que a questão de encontrar a tangente a uma curva é muito importante, pois foi o Newton que teve um pensamento sobre como utilizar as tangentes no estudo dos movimentos do planeta. Esse método para a determinação foi desenvolvido pelo antecessor de Newton, mais conhecido como Isaac Barrow, que consistia no limite de uma corda onde os pontos se aproximavam entre si. Oi, eu sou o Bruno e eu vou continuar a contextualização da derivada que o Eric apresentou. Surgiu assim a derivada, que é uma ferramenta matemática para estudar a taxa segundo a qual varia uma quantidade em relação a outra. O estudo de taxas de variação está bastante relacionado com o conceito geométrico de uma reta tangente a uma curva. Assim, podemos dizer que a derivada descreve a taxa de variação instantânea da função em um certo ponto, podendo nos dar a inclinação da reta tangente no gráfico da função. Oi, eu sou a Nicole e vou falar das aplicações da derivada. A mais aparente da derivada na área de robótica é o controle de PID, que é o controlador proporcional integral derivativo, em que fornece uma variação contínua da saída dentro de um mecanismo de realimentação de loop do controle para controlar uma pressão de processo, promovendo a oscilação e aumentando a eficiência. Essa técnica de controle de processos acaba utilizando as derivativas integrais e proporcionais, assim minimizando o sinal de erro pela ação proporcional, zerando pela integral e obtendo uma velocidade antecipada pela ação derivativa. Oi, eu sou o Pedro e eu vou mostrar na prática como funcionam os PIDs. Eles são encontrados na parte interior de controladores eletrônicos, mais conhecidos como single loop, com os microprocessadores e também outros equipamentos de controle através de controladores programáveis. Essa sintonia do controle do PID apresenta diversas técnicas para a sintonia, tanto ao operar de uma forma manual, malha aberta, quanto em uma forma automática, malha fechada. A maioria dos controladores PID de indústrias incorporam recursos de autotune, onde o controlador aplica um ensaio ao processo e acaba recebendo o conjunto de parâmetros do PID. Para a maior parte dos casos, este cálculo serve muito bem, mas em algumas ocasiões especiais é necessária a ação manual para atingir um desempenho desejado, menos overshot, aplicações mais rápidas, e etc. A partir da fórmula vista antes, o controle PID fornece uma variação contínua da saída dentro de um mecanismo de realimentação de loop de controle para controlar com precisão o processo, removendo a oscilação e aumento de eficiência. O funcionamento é a partir do controle proporcional, onde é utilizado para minimizar a característica de oscilação do controle de ligar e desligar. O controle PID vai um pouco mais além para reduzir erros e fornecer precisão e estabilidade de um processo. Ele faz isso usando a ação integral e a ação derivada. Dessa forma, elimina erros de desvio de controle e para gerenciar movimentos rápidos do processo. A partir das análises feitas anteriormente, concluímos que a aplicação na robótica do PID é muito útil em empresas hoje em dia, pois ajuda a calcular a manutenção preventiva, a qual serve para trocar ou reajustar o equipamento para não ocorrer erros futuros e continuar com o trabalho em dia. Assim, concluímos que este trabalho tem grande aplicação na derivada e na integral.